Fala pessoal, finalmente depois de séculos e séculos que eu estou devendo para vocês, até tinha falado que ia fazer um workshop sobre isso, mas estou fazendo esse vídeo aqui básico, introdutório, que eu vou soltar para todo mundo, e aí depois de fato eu penso em fazer um workshop mais avançado. Tá? Aqui hoje eu vou ensinar vocês basicamente a como fazer o deploy do Airbyte, que basicamente é uma ferramenta, ela é open source, ela é low code, onde você vai poder extrair dados, é um processo de EL, né? Extract Loading, ela não faz o tratamento, mas você vai extrair dados de diversas fontes, como eu vou mostrar aqui para vocês, e jogar esses dados para outro local. Então aqui já tem alguns exemplos de fontes onde das quais nós podemos extrair alguns dados, como por exemplo Meta, Postgres, o próprio Google Sheets, tem tudo quanto é tipo de fonte aqui, e mandar esses dados extraídos para outro lugar, como o BigQuery, o Snowflake, Postgres também, e por aí vai. Então, ela basicamente é uma ferramenta de EL, e com essa ferramenta você pode fazer uma grana forte, porque você simplesmente pode vender o seu serviço de engenharia de dados mesmo, fazendo todo esse processo aí você no caso venderia um processo de ETL completo mesmo, dá para você fazer a venda desse serviço para agências de publicidade, para infoprodutores, então assim, mercado para isso tem. Eu posso dizer que tem, inclusive, porque eu faço isso, eu consegui um freela, entre aspas, na verdade não é um freela, é um emprego mesmo fixo, como PJ, onde eu faço isso durante meio período todo mês, tá? E me rende uma bela de uma grana extra fazendo isso com relativamente pouco, entre aspas, esforço, tá? Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. É uma ferramenta aí para abrir a mente aí de vocês, no sentido de conseguir fazer uma grana a mais, aí, seja uma grana extra ou até mesmo viver disso, beleza? Então, bora lá como que vocês vão fazer para fazer o deploy desse cara. Primeiramente, tá, eu não vou explicar toda essa parte de como é que você configura uma Google Cloud, tá, e tudo mais. Eu vou usar aqui a GCP, tá, para isso. Para ilustrar isso, tá? Mas basicamente vocês vão ter que ter uma conta em alguma cloud, seja GCP, AWS, qualquer um mesmo, tá? Vocês vão ter que criar uma VM para isso, tá? uma máquina virtual, e nós vamos fazer o deploy do Airbyte nessa máquina virtual, ok? Então, bora lá realmente dar o exemplo aqui desde do início mesmo de como é que nós iremos fazer isso. Então, aqui eu já tenho, tá, uma máquina virtual criada, e essa máquina aqui que está provisionando esse Airbyte aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Mas a ideia aqui desse vídeo é criar tudo do zero. Então eu vou pegar, que eu vou fazer aqui agora nesse exato momento, eu vou deletar essa máquina aqui mesmo, tá? Que eu vou criar a máquina aqui junto com vocês também, beleza? Então vou parar aqui. Na verdade, ou melhor, ao invés de eu deletar essa máquina aqui, e criar uma do zero, ela de novo do zero, eu simplesmente vou criar outra máquina virtual aqui, beleza? Então, vamos lá. Vou criar uma instância aqui. Primeiramente, tá? Aliás, desculpa, para como que eu faço para chegar aqui? Quando vocês entrarem na GCP, essa aqui vai ser a tela inicial de vocês, tá? Esse aqui é um projeto de um cliente aí desse PJ fixo aí que eu consegui, tá? Então, isso aqui que eu vou mostrar aqui para vocês de fato não é só demonstrativo, de fato é algo que eu vou fazer o deploy e deixar ele em execução mesmo, tá? Vou deixar ele em produção mesmo na prática, tá? Então, a gente vai vir aqui em Compute Engine, tá? Aqui em VM Instances. Essa aqui, como eu falei, é a VM que eu acabei de criar. Acabei de criar não, né? Que a que eu estava demonstrando para vocês aqui. Então eu vou criar uma nova VM aqui. Eu vou chamar ela de VM Airbyte teste. Aqui eu não vou mexer nem na região, nem na zona, beleza? Vou deixar uma máquina E2 mesmo, que de fato é isso que a gente precisa. Aqui eu vou customizar ela para deixar com 4 cores
e uma memória aqui de 16 GB, tá? É isso que é a configuração recomendada para você executar uma máquina do Airbyte, tá? Então, só colocando também aqui, ó, Airbyte Quick Start. Nós vamos utilizar inclusive esse cara aqui, tá? Para fazer o deploy. Depois disso, basicamente, aqui nós vamos definir o sistema operacional e o tamanho aqui do disco rígido, né? Então, sistema operacional, normalmente eu gosto aqui de deixar o Ubuntu mesmo, tá? Então, e tamanho eu deixo 50 GB. Aqui eu não mexo nada em Data Protection. Networking, é necessário clicar nesses dois caras aqui, ó. Habilitar o tráfego HTTP e habilitar o tráfego HTTPS. E é isso. Agora a gente vai criar. Pronto, está criada, tá? Já está funcionando. Agora nós vamos, de fato, entrar nessa VM aqui que nós acabamos de criar. Beleza, estamos já na máquina. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós temos primeiramente que instalar o Docker aqui, que é essencial para nós termos o Airbyte, e depois de instalar o Docker, aí sim nós vamos de fato instalar o Airbyte. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é colocar esses comandos aqui, ó. Sudo apt upgrade, update e upgrade, tá? Para atualizar essa máquina. Ok, instalou. Agora a gente vai instalar alguns pacotes com esse comando aqui. Beleza, agora a gente vai adicionar a chave do GCP do Docker. Adicionado. Adicionar o repositório do Docker. Beleza. Nós vamos dar um update de novo e instalar de fato o Docker. Ok? E agora vamos ver se o Docker de fato já está instalado. Beleza. Docker 100% instalado. Agora sim nós podemos instalar a parte do Airbyte mesmo sim. Então a gente vai vir aqui, ó, Airbyte Quick Start. Só nós abaixarmos aqui. Nós vamos rodar esse comando aqui, ó. Só que ele está baixando o ABCTL, tá? Que é como se fosse um instalador, basicamente, como se fosse, não, ele é um instalador do Airbyte. E agora, basicamente, nós vamos rodar esse comando aqui para instalar de fato o Airbyte, só que tem um pequeno detalhe que não aparece aqui, mas que é extremamente importante e se não fizermos não irá funcionar. Primeiramente, sudo, né, para instalar com um perfil de administrador. Então, sudo abctl local install insecure cookies. Por quê? Se nós instalarmos o Airbyte sem esse insecure cookies aqui, basicamente depois, quando você for tentar executar o Airbyte, né, abrir o Airbyte no seu navegador, ele vai dar um problema com o cookie e ele simplesmente não vai abrir. Tá? Então precisa sempre instalar usando esse comandozinho aqui, beleza? Então, beleza. Ele não está com o sudo instalado, é isso? Não, veio que eu digitei errado. Faltou um cara aqui, ó. ABCT, faltou um L aqui, ó. O sudo ABCTL. Aí, beleza. Pronto, agora nós estamos instalando o Airbyte em si. O Airbyte, ele usa a porta 8000. Beleza? E o que nós temos que fazer então agora, já que nós sabemos que ele usa a porta 8000? Sempre vai ser a porta 8000, tá? Nós temos que liberar o tráfego para essa porta aqui. Então, como que nós fazemos isso? Nós vemos aqui, firewall. Beleza. Aqui eu já criei uma regra de firewall, né? Mas então eu só vou simular, eu não vou criar de novo, tá? Mas eu vou simular como se eu estivesse criando. Então vem aqui, ó, em create firewall role.
eu dou um nome qualquer aqui, então Airbyte-teste, por exemplo, tá? Beleza, que eu quero, ele vai, aqui nós só mudamos, então all instances network, tá? Aqui muda para esse cara aqui, que ele não vai estar selecionado, e aqui nós colocamos o IP. No caso, aqui, como não eu vou acessar isso remotamente, né, então da minha máquina sempre, eu coloco sempre o 0.0.0.0 barra 0. Beleza? E aí aqui eu coloco TCP 8000. Beleza? E só dou um create aqui. Tá? Aqui, obviamente, por que eu faço dessa maneira, tá, pessoal? Isso aqui não é a maneira mais adequada de fazer essas por questões de segurança e tudo mais. Não, mas cliente pequeno, então é muito tranquilo fazer dessa maneira aqui, tá? Então eu libero aqui para todos os IPs, tá? E aqui eu libero a porta 8000. Aí eu dou um create aqui e ele vai criar essa regra. Se você não fizer isso aqui que eu estou falando aqui para você fazer agora, basicamente você não vai conseguir nem abrir o Airbyte no seu navegador. Não é que nem que ele vai dar erro, o erro que eu mencionei anteriormente, é que ele não vai abrir mesmo, tá? O Airbyte se você não criarem essa regra de firewall aqui, beleza? Então, voltando aqui agora. O Airbyte, ele demora aí uma média de uns 15 a 20 minutos para instalar, beleza? Então, eu vou deixar aqui instalando, e aí depois eu vou cortar o vídeo, obviamente, e aí depois quando voltar, quando terminar de instalar, eu volto aqui com vocês, beleza? Pronto, Airbyte finalmente instalado, e agora a gente vai abrir este cara, tá? Pequeno detalhe, antes de nós de fato abrirmos. O Airbyte ele vem com uma senha totalmente aleatória. Então, ó, aqui vem sudo abctl local credentials. Ó, ele vem com esse password muito louco aqui. Então você vai usar esse comando aqui para trocar a senha. Aqui, esse cara aqui. Você usa esse comando para trocar a senha pela senha que você quiser. Me dá um sudo. Pronto. Ele vai reiniciar agora o Airbyte. Ok, Airbyte reiniciado. E agora, de fato, vamos abrir ele. A gente vem aqui, ó, copia o endereço de IP aqui da nossa VM, tá? Esse endereço de IP ele é dinâmico, então toda vez que a gente pausa a VM e liga ela de novo, esse endereço de IP ele vai mudar. Um pequeno detalhe que eu não vou mostrar isso nesse vídeo, mas é interessante criar um job no Cloud Run, onde você vai executar esse job para ligar e desligar automaticamente essa VM. Por quê? Essa VM não precisa ficar ligada o dia inteiro. Ela precisa ficar ligada, sei lá, por um período específico de 3 a 4 horas para extrair os dados que vocês precisam, mandar para onde vocês querem e depois ela não precisa ficar ligada, tá? Isso faz vocês terem uma economia de custo mesmo, né, aqui na GCP é absurda, porque diferente do BigQuery, que é algo muito barato, VM não. Se você deixar essa VM ligada 24 horas por dia, você vai ter um custo aí de $108 mensais, mais ou menos, né? Que você faz a conversão aí dá uma nota, tá? Então é caro. Se você deixar o Cloud Run com 2 jobs, um para startar a VM e outro para parar a VM, você vai gastar estourando muito uns R$ 120 por mês, assim, sendo muito, muito pessimista. Pode ser que gaste menos ainda, beleza? Então, agora eu copiei esse endereço de IP, colar aqui no navegador e 8000, que é a porta. Beleza? Aqui você vai colocar o seu endereço de e-mail, o nome da sua organização, Get Started. Pronto, vai cair aqui na tela. E aí você vai
colocar o seu password aqui e... Ah, tá. Ele está falando que a minha credencial está correta, porém o servidor falhou por causa do problema com o cookie. Sabe aquele comando que eu mostrei para vocês, o insecure cookies? O que acontece? O Airbyte, por ele ser open source, mas às vezes quando eles atualizam a versão do ABCTL, o que acontece dá problema nisso, e ainda assim você mesmo colocando aquele insecure cookies dá esse erro aqui, beleza? Então o que você tem que fazer nesse caso em específico quando acontecer isso? Você simplesmente vai ter que refazer todo esse processo que a gente fez aqui agora, só que basicamente vocês vão ter que instalar a versão anterior do ABCTL. E aqui, para fazer isso mesmo, nós utilizamos o nosso querido ChatGPT. Então aqui, vamos lá. Aqui, ó. Aqui a gente consegue um exemplo de como que a gente faz para colocar a versão mesmo específica do ABCTL. Então, se a gente vier aqui na nossa máquina, em algum lugar aqui, nós vamos conseguir ver a versão do ABCTL. Vamos dizer, o ABCTL é a versão 30, na verdade. Então, o que seria ideal? A gente pegar e utilizar a versão 29 aqui do Airbyte. Aqui ele até colocou a 28 como exemplo. Então, a gente viria aqui, colocaria a versão 29 e faria o download dessa versão e iria refazer todo esse processo aqui que a gente acabou de fazer. Fazendo isso, não iria dar mais aquele erro de cookies, tá? Isso aqui é um erro realmente que já aconteceu comigo, tá? Algumas vezes anterior, e de fato isso aqui resolveu. Eu só não vou refazer todo o processo porque não tem necessidade. É só basicamente fazer isso que eu acabei de mostrar para vocês, desinstalar o Airbyte, instalar uma versão anterior do ABCTL, a versão atual, no caso aqui seria a versão 0.29, e aí mesma coisa, reinstala tudo, aí quando vocês forem executar lá, ele não vai dar mais o erro, beleza? Como, novamente, eu já fiz isso aqui, então vamos voltar lá na cloud. Eu vou vir aqui na Engine. Essa VM aqui, eu vou até deletar ela, tá? Que era só literalmente um exemplo para dar para vocês. E, em paralelo a isso, eu vou de fato ativar a minha VM mesmo principal, que é onde eu vou deixar mesmo fazendo o deploy, para mostrar para vocês agora como é que é feita uma conexão em si. Vamos até ver se eu tenho como ver a versão do ABCTL aqui dessa máquina aqui para vocês verem que no caso essa aqui está funcionando, né? Sudo version. Ah, mas ele já até colocou aqui, ó. Beleza. New release of ABCTL está disponível. Que a versão, ele está falando, ó, a minha versão atual é a 29 e ele está falando para usar a versão 30, que é a versão que deu problema, beleza? Então é por isso que a gente tem que voltar para a versão 29 aqui, tá? Então versão 0.29, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está funcionando perfeitamente, e a última versão, provavelmente eles vão corrigir esse bug aí que está dando, ok? Então aqui a gente já
ligou de novo a VM. Aqui vocês vão perceber que ele não vai dar por... Ó, entrou, beleza? Era para cair nessa tela aqui. E aí aqui nós vamos criar a nossa primeira conexão. Beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é definir o destino, beleza? Como que eu defino o destino? Eu venho aqui em Destinations, no meu caso, qual que é o destino? Oh, BigQuery. Aqui já tem um criado, então, mas basicamente eu vou vir aqui, clicar aqui em New Destination, só para mostrar para vocês. E tem trocentos mil tipos de destino aqui que vocês podem colocar. Aqui são apenas alguns exemplos, tá? Mas se vocês vierem aqui em Marketplace, ó, vocês podem enviar os dados de vocês para todos esses caras que estão aqui, ó. Tem 38 conectores no total, beleza? Então, aqui, novamente, eu cliquei em BigQuery no caso, coloquei as configurações. O que ele pede aqui? Eu já não vou... Só vou abrir esse que já está feito, tá? Porque basicamente vai ser a mesma coisa. Você vai dar um nome para esse cara, tá? Você vai colocar o ID do seu projeto, que basicamente é esse ID aqui, ó. ID do seu projeto, beleza? A alocação do dataset no BigQuery, tá? Isso aqui você define, você que vai definir depois, lá onde que você quer colocar, tá? E em qual camada você quer colocar do dataset. Então, eu sempre coloco na camada bronze, né? Que são os dados RAW, no caso. Então, se eu vir aqui no BigQuery, eu criei 3 camadas aqui, ó, bronze, silver e gold, beleza? Então, eu sempre vou colocar aqui na bronze inicialmente, ok? E aqui é a Service Account, é o JSON da Service Account. Como que vocês conseguem esse cara aqui, basicamente? Vocês vão vir aqui, ó, IAM, e admin, Service Accounts, aqui, ó. Aqui vocês vão criar uma Service Account, aqui, ó, Create Service Account, com as permissões que vocês gostariam de ter. Então você vai dar um nome para sua Service Account. Tá, isso aqui é meio que um preenchimento automático. Então eu vou colocar teste, ele já vai preencher aqui, ó, teste, tá, uma descrição caso você queira. Don't create and continue. Aqui as permissões, no caso aqui eu utilizo a permissão de proprietário mesmo, tá? Novamente, é o ideal para larga escala? Não. Você teria aqui que criar uma permissão específica para esse cara. No caso, seria uma permissão do BigQuery no geral, para você conseguir ler e gravar dados dentro do BigQuery. Então, se eu digitar aqui o BigQuery, ó, seria isso aqui, ó, BigQuery admin. Beleza? Seria essa permissão. Mas atualmente eu estou usando aqui a de proprietário mesmo, beleza? Então, usaria esse cara aqui, daria um done e ele criaria uma conta de serviço aqui, beleza? Eu não vou criar uma conta porque já tem criado. Uma vez criada essa conta, eu clicaria nela, eu viria aqui em Keys, tá? E eu baixaria o JSON aqui, beleza? Baixaria o JSON aqui, criaria aqui, ó, adicionar uma chave, create a new key, e aí eu iria fazer o download dessa nova chave aqui, beleza? Uma vez que esse download ele está feito, eu iria abrir esse arquivo que eu acabei de fazer o download, né, do JSON, e aí eu pegaria o conteúdo desse cara inteiro mesmo, do jeito que vem lá, é só abrir no VS Code, e eu colaria esse cara aqui, beleza? E aí só dá um teste em save aqui, ó. Se ele der um erro aqui, provavelmente é porque eu estava testando colocar uma VPN dentro dessa VM, tá? O que estava dando um erro. Só que eu não lembro se eu tirei essa VPN ou não. Talvez eu não tenha tirado. Não, já tirei sim. Então, todas as conexões passaram, beleza. Então, minha conexão com o BigQuery, ela já está salva aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em Connections e eu vou criar a minha primeira conexão. No caso, eu vou utilizar aqui como exemplo uma conexão de extrair dados de Facebook. Então, eu vou clicar aqui. Tá, aqui eu dou o nome que você quiser. Esse Add Account ID, basicamente é o ID da conta de anúncio, do gerenciador de anúncios, tá, de Meta. Você simplesmente vai pegar esse cara e colocar aqui. Tá? Você vai clicar aqui, ó, em Setup Manually. Tá? Você vai vir aqui, ó,
em Service Account Key Authentication. Beleza. E aí você vai colocar aqui o SS Token junto com o Account ID. O Account ID, novamente, é o ID da conta de anúncios. E o SS Token, eu não vou mostrar isso aqui agora, mas basicamente você vai ter que entrar na conta de desenvolvedor do Facebook Ads / Meta Ads. Lá dentro dessa conta você vai ter que criar um aplicativo voltado para marketing e aí sim você vai ter acesso a esse Access Token aqui, beleza? Aqui, ó, se vocês repararem, ele tem literalmente todo o passo a passo que vocês têm que fazer, tá tudo aqui, ó, esse passo a passo para vocês conseguirem fazer essa conexão ser realizada. Então, em todos os conectores, ele vai ter esse passo a passo, tá? Então, aqui no caso, eu vou ter que criar vou ter que criar um aplicativo lá, que teria, né? Isso já está feito. Então, eu tenho que criar um aplicativo lá dentro da parte de desenvolvedores do Facebook, conseguiria o Access Token, iria aqui, eu clicaria em Setup Source e aí ele iria fazer a conexão, beleza? Por hoje é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? E como que vocês podem vender isso aqui, literalmente. O Airbyte, como eu falei, ele é uma ferramenta open source. A única coisa que vocês precisam aqui é hospedar em uma VM, tá? Uma VM que vai custar estourando muito R$120 por mês. E se vocês pesquisarem no mercado, qualquer ferramenta, qualquer SaaS low code tipo Airbyte que faça isso, o preço mais barato e decente, tá, que vocês vão pagar, que uma agência paga, é tipo 350, R$500 para mais, tá? Se você pegar um Supermetrics da vida, isso aqui pode superar a barreira de R$2.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000 em diante, tá? Então, é muita vantagem para qualquer pessoa utilizar o Airbyte em uma VM do que utilizar essas ferramentas. Beleza? Apesar de o Airbyte ser open source, ele dá uns bugzinhos de vez em quando, como esse que eu acabei de mostrar para vocês dos cookies. Ainda assim, é muito mais vantajoso utilizar ele do que utilizar uma ferramenta, um SaaS pago, tá? É mais barato, dá para pegar essa grana que você pagaria com um SaaS pago e investir em ads mesmo, investir em outra coisa, tá? Então, como que vocês vão vender isso aqui? Basicamente, vocês vão mandar mensagens para recrutadores, para gestores de agências de publicidade no LinkedIn, oferecendo isso, porque a maioria das agências, elas utilizam alguma ferramenta paga para fazer isso e é caro, tá? Então vocês vão entrar em contato com esses caras, oferecendo essa ferramenta que o custo deles vai cair drasticamente, e aí você pode cobrar um serviço único, no caso, né, para você fazer uma vez, fazer a implantação e depois sair fora, ou depois, quem sabe, vocês fechem até uma recorrência. Você vire talvez o engenheiro de dados dessa pessoa, entendeu? Então, tem como você tirar grana disso aqui. Varia, obviamente, da sua boa vontade de realmente querer. Por quê? É um processo fácil? Não. Fácil de venda, tá? Não é um processo de venda simples isso aqui. Mas funciona. Eu posso dizer que deu certo comigo, tá? Só que demorou, não foi algo simples, eu não consegui do dia para a noite, eu não consegui uma semana, eu não consegui um mês, eu não consegui em 3 meses, demorou meses, na verdade demorou mais de 1 ano e meio para eu conseguir, mas quando eu consegui, hoje em dia eu tenho uma renda extra de R$5.000 por mês, onde basicamente eu sou responsável por fazer toda essa parte de conexões do Airbyte com os clientes de uma empresa. E, como eu falei, é algo que não demanda esforço, mas não é um esforço full time, entendeu? Eu fico lá na verdade eu sou contratado oficialmente por meio período para trabalhar para eles, mas eu trabalho mais por entrega mesmo. Então eu entregando meu serviço tá maravilhoso para eles, beleza? Então pensem aí, deem uma estudada nessa ferramenta e eu espero ter ajudado vocês. Valeu!